lá no naqueles povos ribeirinhos, onde eles viviam na Amazônia, andar 4, 5 horas de barco, chegar no lugar onde tem o banco e chegar lá não ter dinheiro nenhum na conta. Os missionários, eles dependem única e exclusivamente de nossas doações. Então, é muito bonito quando alguém fala, eu vou ser missionário, mas nós que indicamos e que nós que recomendamos, nós temos essa responsabilidade com nossos missionários. Né? Imagina, né? Porque uma coisa é você fazer missão aqui no Rio de Janeiro, né? Numa cidade onde tem recurso. Outra coisa é você estar numa missão no interiorzão desses aí, que não tem nada. Né? O pastor Ricardo, aquele que a gente viu recentemente aqui, conseguiu adquirir um barco, mas é muito difícil. Né? As coisas são muito caras, são lugares totalmente sem recursos. Os pais da minha nora, eles contam que teve uma vez, eles lá no interior, em tribo indígena, gente, eles ficaram 3 meses sem ver um tostão. Né? E imagina, né? Tendo que, para comer, tinha que pegar fruta na floresta, matar animal selvagem, essas coisas. É uma vida dura. É uma vida duríssima. Então, vamos mais uma vez aqui fazer um apelo. Né? Já falei isso aqui outras vezes, pastor Marcos sempre fala isso. Às vezes, o que você acha pouco, tá? Para eles é muito. Então, eu não posso dar R$100, não posso dar R$1.000, mas você pode dar R$5. Não custa nada para você pegar um envelopinho daquele e colocar uma oferta para a gente abençoar nossos missionários. Tá certo, gente? É uma carreira difícil. Né? Combater o bom combate nessa carreira é muito duro. Então, os missionários dependem 100% de nós. Está claro isso, gente? Dá um glória, porque Deus tem sustentado essa turma aí. Amém? Então, vamos continuar aqui com nossa escola bíblica. Hoje nós vamos para a 3ª aula sobre o Evangelho de João. E o título que vamos dar para essa aula de hoje é A Presença de Jesus. Tá certo? Esse vai ser o título da nossa aula de hoje. Né? E o objetivo da nossa lição vai ser conscientizar-se sobre a presença constante de Jesus. Tá? O nosso texto básico, né, é João, Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 25. Nós já lemos aqui na parte introdutória do culto, nós já lemos uma parte do texto. Lemos do verso 1 até o verso 12. Tá certo, gente? Então, hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 2 de João. Então, primeira conclusão que a gente chega, Deus está conosco. Tá certo? E essa é a verdade mais consoladora da Bíblia. Jacó ouviu do Senhor. Lembra lá, Jacó, lá naquela caminhada dele, lá em Gênesis 28:15, o que Deus fala para Jacó? Ele diz assim, ó, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que imaginar isso. Deus está conosco. Ele fez esse tipo de promessa, Jesus também fez. Estarei com vocês até a consumação do século. Tá certo? Deus está aqui. E quando o povo de Israel foi liberto do Egito e partiu para a terra prometida, o Senhor ia com ele. Tá? Lá em Êxodo 13:22 diz o seguinte, ó, eu transcrevi aqui, ó, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aquilo que eu falei na aula anterior.
Imagina isso. Tenta para um pouco e imagina a presença de Deus. Né? A oportunidade que esse povo teve de ver. Hoje, nós vivemos pela fé e não por vista. Mas o povo, naquela época, eles viram. Deus estava com o seu povo dia e noite, e Ele está com o seu povo e sua presença é indispensável. Nós não devemos ir a lugar nenhum sem a presença de Deus. Quando Josué assumiu a liderança de Israel em lugar de Moisés, ele ouviu a seguinte promessa de Deus. Está lá em Josué 1,9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus falou com Josué. Josué é um privilegiado. Nós vimos na aula passada um encontro que ele teve real com o próprio Deus. A sua presença significa direção, proteção, comunhão e encorajamento. O Evangelho de João destaca que Deus habita pessoalmente com o seu povo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem costuma ler os devocionais que são colocados no nosso grupo, hoje o pastor colocou um exatamente, quem não leu ainda, tá certo? O devocional de hoje. Quem ainda não leu, o pastor colocou um devocional muito interessante exatamente sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não deixem de ler, tá certo? Aqueles devocionais são importantes. É uma forma de você fazer uma leitura, às vezes de 2, 3, no máximo, Eu pelo menos tento colocar uma leitura assim, máxima de 4, 5 minutos, para você não ter desculpa de que não tem tempo. A maior parte deles você lê em 3 minutos, a grande parte daqueles devocionais. Então, gente, é uma oportunidade rápida de você ler e ter um contato com a palavra de Deus logo cedo ou no momento que você tiver uma oportunidade. Então, habitar, como diz que ele habitou entre nós, essa palavra habitar, esse verbo, ele significa armar a sua tenda ou tabernacular. É incrível, mas quer dizer isso, habitar, quer dizer tabernacular. É Deus habitar contigo. No passado, lá nessa época, ele habitava no tabernáculo, no Santo dos Santos, tá certo? Numa área reservada dentro do tabernáculo. Com a morte de Cristo, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou e Deus passou a habitar dentro de nós. Tá certo? Todo mundo é convicto disso. Tá certo? Então, assim como Deus habitou no meio de Israel através do tabernáculo, Ele habita em nós e conosco por intermédio de Jesus. Então, hoje, diferentemente da antiga aliança, do Velho Testamento, onde o Espírito de Deus, ele vinha de uma forma diferente de hoje. Ele habitou, por exemplo, Sansão, lembra? Davi fala, Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Lembra disso? Deus habitava de uma forma diferente. O Espírito Santo, ele agia de forma totalmente diferente de hoje. Hoje, ele habita o crente. Certo? Está claro isso para todo mundo, né? Isso é convicção nossa. Tá certo? Então, tanto que o nome, que foi um dos nomes dados a Cristo é Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. A sua garantia é, Mateus 28, 20, está lá, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus, através de Jesus Cristo, habita em nós até a consumação do século. Todo crente é templo do Espírito Santo. Amém, gente? Ai. Ele está conosco pessoalmente todos os dias, e quando nossos dias acabarem,
habitaremos com ele para sempre, né? Ontem morreram 2 caras, né, muito conhecidos, né? Um, com certeza, todo mundo viu, Silvio Santos. E o outro, os mais novos aqui, não devem nem saber quem é, mas Alain Delon, que foi um ator famosíssimo nos anos 50, 60, 70, também morreu com 88 anos ontem. Esse desenlace vai mostrar para onde você está indo. Tá certo? Após a morte. A morte é um ponto de passagem. Ou você vai para um lugar ou para outro. Tá certo? Então, quando nossos dias acabarem, o que vai acontecer conosco? Habitaremos com ele para sempre. Glória a Deus, né? Então, a nossa lição de hoje fala da presença de Deus em 3 lugares. Tá? 3 lugares. O primeiro, que a gente leu aqui, né? No casamento. Deus está presente no casamento. Certo? Segundo lugar que Deus está presente, no templo. E terceiro lugar, na festa. Então a gente está vendo aqui um ambiente de festa. Tá certo? Então, vamos começar. Presença de Deus no casamento. O Bruno leu aqui na introdução. Tá certo? Está do versículo 1 ao 12. Tá? Então João narra o primeiro milagre de Jesus, né? E ele aconteceu numa festa de casamento. Isso prova que Jesus não era um eremita, mas alguém que se alegrava em festas sociais. Jesus não era um cara que ficava fechado dentro de uma caverna, tá certo? Indo lá, né? Hoje, né? Nos anos 70 tinha muito isso, né? O guru, o pessoal ia na caverna lá falar com o guru, o que é a vida, né? Cristo não. Ele estava no meio do povo, ele tinha vida social. Tá? Então, eu peguei aqui uma frase do Spurgeon, que diz o seguinte, ó: o casamento era a última relíquia do paraíso deixada entre os homens, e Jesus ficou bem disposto a honrá-lo com seu primeiro milagre. Então, o primeiro milagre de Jesus, ele honrou o casamento, e eu concordo com o Spurgeon. Não é certo? Vamos em frente. Todos deveriam se preocupar em ter Jesus presente em seu casamento e na sua família. Todo lar precisa de Jesus, uma casa sem Jesus é um pedaço do inferno. Vejamos algumas lições acerca da presença de Jesus no casamento. Uma casa sem Jesus é um pedaço do inferno. Pode ter certeza disso. Ninguém se entende, aquela coisa. Versículo 1 e 2, né? Diz que a presença de Jesus no casamento requer um convite. O que está escrito aqui no versículo 1 e 2? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Você convidou Jesus para o seu casamento? Isso é uma pergunta boa, né? Jesus faz parte do seu casamento? Você está convidando ele? Você ora com a sua esposa para Cristo fazer parte do seu casamento? Maria, a mãe de Jesus, estava na festa, né? Jesus e seus discípulos também foram convidados. Jesus estava no início do seu ministério e não havia realizado nenhum milagre. Provavelmente ele foi convidado por ser da família de Maria. Tá? Geralmente, os noivos, antes do casamento, relacionam as pessoas que receberão convite formal para a cerimônia. O primeiro nome a ser relacionado deve ser o de Jesus. Quando você fez ali a relação dos teus convidados, quem foi o primeiro que você convidou? Hein? Ele precisa estar no nosso casamento, fazer parte da nossa família, do nosso projeto de felicidade conjugal. Não tem como.
ou então vai ser aquele casamento que a gente conhece, né? Que a gente ouve falar, né? Um casamento sem Jesus está fadado ao fracasso, briga, discussão, desinteresse, falta de amor, falta de carinho, falta de tudo. Um lar sem Jesus é uma miniatura do inferno, gente. A felicidade do nosso casamento depende da presença de Jesus. E se ele for convidado, ele vem. Amém? Não? Vem, gente. Convide-o para o seu casamento, para fazer parte da sua família. Spurgeon era bom nisso, olha, demais, né? Olha só, outra frase dele. A missão de Jesus é uma obra de felicidade, e por isso tem início com uma festa de casamento. Né? Eu achei demais essas frases do Spurgeon sobre casamento. Muito bom. Outra coisa, a presença de Jesus no casamento não impede que coisas desagradáveis aconteçam, né? Naquela época, por exemplo, a festa de casamento podia durar até 7 dias. As despesas da festa eram de responsabilidade do noivo. Acabar o vinho em meio a uma festa era vergonhoso, né? Gerava grandes constrangimentos, tá certo? E foi o que aconteceu nessa festa. Em todo casamento imprevisível e desagradável acontece. Não há casamento perfeito ou imune de problemas. Maria pede a Jesus que ajude o noivo a resolver o problema. No meu casamento caiu um temporal. Vocês não têm noção. Ninguém viu a minha esposa sair de casa vestida de noiva, né? Ela ia... A gente queria que fosse no MP Laffer, não sei se vocês lembram que carro era esse. Era um carro conversível. Lembra? MP Laffer? Foi no Chevette do meu irmão que conseguiu entrar na garagem da casa dela para levá-la por um temporal. Coisas acontecem, imprevistos, né? Depois parou a chuva, claro. Glória a Deus por isso. Mas nós não estamos livres de problema. Devemos nos preocupar com as necessidades e dificuldades dos nossos amigos, orando por eles. Devemos, através da oração, colocar diante de Jesus todos os nossos problemas. É isso que a gente tem aprendido, né? Outra coisa, a presença de Jesus no casamento é funcional. Vamos ver. Jesus está presente no casamento de forma funcional. Onde ele está, ele manda. Ele é o Senhor. Ele resolve e soluciona tudo quando resolve agir. Nada e ninguém pode resistir ao seu mandar. As ordens e os mandamentos de Jesus precisam ser obedecidos e praticados. Então, se ele mandou, obedece. Vamos ver o que aconteceu nessa festa de casamento. No verso 6 e 7, nós vamos aprender 2 lições importantes. Então, vamos ver o que está aqui no verso 6 e 7. Está assim, ó. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Jesus lhes disse, chegou e falou, enchei de água as talhas. O que eles fizeram? Eles encheram totalmente. Não perguntaram nada. Eles obedeceram. É isso que você tem que entender. Jesus mandou, eles foram lá e encheram. Não sabia o que ia acontecer, mas encheram. Tá certo? Então, primeira lição que a gente tira. Sempre que recebemos uma ordem de Jesus, é sábio cumpri-la com zelo e determinação. A obediência humana precede o milagre divino. Olha só. Você quer um milagre sem obedecer? Esquece. As ordens de Jesus não devem ser questionadas, mas obedecidas. Ninguém falou nada, ele falou, enche de água, eles encheram. Água? Ninguém falou nada, obedeceram. Segunda lição que a gente tira, devemos usar no serviço de Cristo qualquer recurso que Ele disponibilizar. Tá? Potes de água são meios que Deus disponibilizou para que o milagre acontecesse. Ok, gente? Vamos tirar as lições.
Outra coisa, versículo 8 a 11, a presença de Jesus no casamento é transformadora. 8, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha só, provavelmente alguns ainda não tinham crido, certo? Está dizendo aqui, ó, e os seus discípulos creram nele. Ué, a água virou vinho, meu amigo. Imagina, gente. É sempre uma coisa sobrenatural. E as pessoas, principalmente os judeus, a gente sempre vê isso, né, que eles pediam sinal o tempo todo. Tá certo? Por quê? Porque eles sabiam que o Messias ia realizar sinais. Hoje a gente vive pela fé, tá, gente? Não pelo que a gente vê. A presença de Jesus no casamento é necessária para produzir grandes milagres. A sua presença é transformadora. Vamos tirar 4 lições desse pedacinho que a gente leu aqui. Primeira, Jesus faz o milagre a partir da obediência. Primeira lição que a gente tira. Jesus determinou e eles fizeram. O resultado, o milagre aconteceu. Para Deus fazer um milagre no nosso casamento, precisamos obedecer a sua palavra. Simples assim. Senão não vai ter milagre. Segunda, Jesus faz o milagre contando com a nossa colaboração. Não é, né, sentar na poltrona lá e esperar, não é, não. Eles encheram as talhas com água porque confiavam naquele que mandou enchê-las. A nossa parte precisa ser feita com zelo e fé. Então, nós temos que colaborar. Terceira, Jesus faz o milagre da transformação. Ele transforma a água em vinho. A água não tem cor, nem cheiro e nem sabor. O vinho é qualificado pela sua cor, seu aroma e seu paladar. Com certeza, o vinho que ele fez lá não era o Cantina de São Roque, que deve custar R$2 aí né? Ele fez do Barca Velha, tá certo? Com certeza. Quarto, Jesus sempre tem o melhor para nós. Jesus transforma o pior em melhor. O vinho que Jesus ofereceu foi infinitamente superior àquele que os noivos ofereceram. Ele é o Senhor da qualidade. Tá certo, gente? Vinho alcoólico, com certeza. Tá? Muita gente defende que não, que o suco de uva era chamado de vinho. Não tem sentido nenhum nessa festa de casamento esse vinho não ser alcoólico. Totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Tá? Com baixo teor alcoólico, etc. Mas era vinho alcoólico, com certeza. Ah, numa festa de casamento não ia servir suco de uva, não tem nem sentido. Tá certo? Mas totalmente diferente daquilo que a gente conhece hoje. Tá certo, gente? Era uma coisa mais pura, sem conservante, sem química, uma série de coisas. E com baixo teor alcoólico, com certeza. Hoje se coloca álcool, principalmente em vinho de baixa qualidade, desses que vêm de supermercado aí, os caras colocam mais açúcar, e açúcar vira álcool, né, após a fermentação. Então eles acrescentam, a maior parte desses vinhos aí que vende de supermercado, etc., a preço baixo, é muito ruim, muito ruim, muito ruim, de baixa qualidade e muito alcoólico, que não era o caso desse vinho lá de trás. Tá certo? Então, se alguém, não era suco. Não era suco, não. Era vinho alcoólico. Os milagres de Jesus sinalizam que ele
e servem para manifestar a glória de Deus. Então, a gente viu aqui, primeiro, Jesus no casamento, a forma que ele agiu. Agora, a segunda parte é Jesus no templo. Tá certo? Então, está aqui do verso 13 ao 22. Eu vou ler aqui para vocês a segunda parte. Diz assim, ó: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal, olha, mais uma vez judeu pedindo sinal, né? Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Tem gente até hoje pedindo sinal, esqueceram que a gente vive pela fé. Tá certo, gente? Quem pedia sinal era judeu. Crente vive pela fé. Então, continuando aqui. Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, né? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Olha, os discípulos precisaram ver mais coisas para crer. É dureza, né, gente? Todo judeu tinha obrigação religiosa de comparecer à festa da Páscoa, celebrada anualmente em Jerusalém. Tá lá no Levítico, que é um livro que nós estamos dominando, né? E por isso que Jesus subiu à Cidade Santa. Ele subiu para comemorar a Páscoa com seus discípulos. Chegando ao templo, Jesus encontrou ali o comércio montado pelos sacerdotes, que consistia na troca de dinheiro estrangeiro e na venda de animal para os sacrifícios. Como isso era uma obrigação de todo judeu anualmente ir até Jerusalém para participar da festa, muitos judeus eles viviam em outros países ou outros lugares com moedas diferentes. Então, estavam fazendo câmbio no templo, né? Trocando dinheiro. Ele chegava com dólar e trocava lá por shekel, né? Ou outra moeda qualquer. Tá certo, gente? Para poder. E também eles compravam, com esse dinheiro que eles trocavam, eles compravam os animais para o sacrifício, no próprio templo. Tá certo, gente? Era assim que funcionava na época. Jesus ficou indignado com isso. Né? Vamos em frente. Como vinha judeu de toda a parte do mundo, com todo tipo de moeda, os cambistas instalados no templo faziam a troca do dinheiro, cobrando uma significativa comissão. Também animais para o sacrifício eram vendidos a esses peregrinos. Jesus, tomado por uma ira santa, entrou no templo e fez uma limpeza geral. 3 razões que explicam a atitude de Jesus nesse episódio. Vamos ver. Primeira razão: o comércio no templo secularizava o sagrado. Primeira razão. Jesus disse aos cambistas e comerciantes: não faça da casa do meu pai casa de negócio. Né? O templo era o espaço consagrado para o serviço espiritual e não para o comércio. O templo era a casa do pai, dedicada à oração. Os negócios estabelecidos pelas autoridades religiosas se constituíam uma profanação ao sagrado. Templo, né? Tanto, né? É só você ver o que Jesus disse. A minha casa será chamada de quê? Casa de oração. Não é isso? Aqui não é para vender rifa, vender... Entendeu? Não é. Segunda, o zelo pelo sagrado.
Jesus agiu motivado pelo zelo. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ao verem a atitude de Jesus, os discípulos lembraram do texto bíblico. Jesus zela e trabalha pela pureza e pela santidade da igreja. Certo? A terceira lição que a gente tira é que a verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comercializada. Estou falando alguma coisa que não está acontecendo, não? Você sabe que tem um monte de lugar aí vendendo as coisas, né? Não vou ficar aqui falando, porque não ia dar tempo, né? O último levantamento que foi feito no Brasil é que tem 30 mil organizações religiosas que se dizem evangélicas. Tá certo? O último levantamento que eu vi, já tem algum tempo. 30 e poucos mil denominações evangélicas. Vendendo de tudo. Vendendo cura, vendendo milagre, vendendo um monte de coisa. Então a verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comercializada. Jesus disse: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele usa a figura do templo para apontar para a sua morte e ressurreição. O sacrifício de Jesus acabou com todo o sistema religioso judaico, que consistia de ordenanças e sacrifício de animais. O sacrifício de Cristo, né? A gente não sei quanto tempo faz, não me lembro mais, mas deve ter, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, a gente estudou aqui o livro de Hebreus na escola bíblica. Não me lembro mais quanto tempo faz. Tem noção? Não, né? Nenhuma, né? Nós estudamos aqui o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, o pastor vai entrar na exposição dele, ele está terminando Levítico, vai entrar na exposição de Hebreus. E Hebreus é exatamente o livro que vai mostrar o fim desses sacrifícios. Ele vai mostrar Cristo como sacrifício perfeito e que não tem mais necessidade de mais nada. Essa é a ideia do livro de Hebreus, né? O final do sistema religioso judaico, que consistia exatamente em ordenança e sacrifício de animais. Tá certo? O sacrifício de Cristo é definitivo. Isso o livro de Hebreus vai mostrar para a gente de forma magistral. Pode ter certeza. Então vamos aguardar aqui ansiosamente essa exposição. Por meio de Jesus, a adoração passa a ser espírito e em verdade. Está lá em João 4:23. Né? Os sacrifícios se tornam espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Né? Sacrifício de louvor, por exemplo. Tá certo? O novo santuário é construído a partir de Jesus, santuário dedicado ao Senhor. E é esta verdadeira espiritualidade gratuita para o homem e jamais poderá ser comercializada. Não tem como comercializar isso. Não tem como comprar uma toalhinha bendita. Né? Como é que é? Que bota sapato, como é que é o nome daquilo? Palmilha Santa. Tem isso, vocês sabem, né? Sabem não? Tem. Olha o ponto que chegou os vendilhões do tempo. Né? Palmilha Santa. Tá certo? Acho que é R$10. Gente. Você vê agora, né, o que nós passamos, nós cristãos passamos. Porque quem está lá fora olha para a gente e acha que a gente é isso aí. Tá certo? Por isso que chamam, né, de evangelhos, não sei o quê. É isso que eles olham para nós e vê. Tá certo? Eles têm que ver Cristo em nós, não esse tipo de coisa. Terceiro, nós vimos, primeiro, a presença de Deus no casamento, no templo e agora na festa. Tá? Está no versículo 23 a 25, finalzinho do capítulo 2. Diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem,
porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia perfeitamente cada uma daquelas pessoas, né? Jesus era judeu, e como todo homem judeu deveria participar de 3 festas anuais na cidade de Jerusalém: a Páscoa, o Pentecoste e Tabernáculos, né? Deuteronômio 16:16. O Evangelho de João revela que Jesus e os seus discípulos participavam das festas judaicas. Páscoa, a gente vai ver isso, estamos vendo agora, versículo 13, né? Vai ver também lá no capítulo 6 e no capítulo 12. A festa dos tabernáculos nós vamos ver no capítulo 7 e o Purim lá no capítulo 5. Ok? Vamos ver também Esther, né? Que a festa do Purim faz referência lá a Esther, está lá no capítulo 9 de Esther. Jesus estava em Jerusalém para participar da Páscoa, né? E observamos 2 coisas importantes. Primeiro, muitos creram no nome de Jesus. A palavra crer significa reconhecer que era a pessoa de Jesus e qual a sua missão nesse mundo. De acordo com o ensino bíblico, a fé verdadeira é um presente de Deus, uma concessão do Pai. A pessoa se aproxima de Deus e é abençoada. A segunda, né? A fé dos que creram baseava no fato de terem visto os sinais que Jesus realizava. Lembra que Jesus falou para Tomé? Bem-aventurado quem? Os que não viram e creram. Essa turma que viu. Mas Cristo falou para Tomé, ó, bem-aventurados que não viram e creram, né? A Bíblia, entretanto, enfatiza que a fé verdadeira se fundamenta e se alimenta na palavra. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Tem noção disso, gente? O que é ser bem-aventurado? Por isso, João faz uma observação importante. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Jesus é Deus e possui o atributo divino da onisciência. O Senhor conhece os que nele se refugiam. O Senhor conhece cada um de nós aqui. Cada detalhe da nossa vida Ele conhece. Os verdadeiros crentes, para encerrar, gente, os verdadeiros crentes são para Deus o seu particular tesouro. Ele sabe diferenciar o justo do perverso. Ele conhece os que lhe pertencem. Ele não precisa de informantes. Pode ter certeza disso. Jesus é onisciente. Amém? Alguém tem alguma dúvida disso? Acho que não, né? Deus é bom demais, né? Então, gente, uma pequena conclusão que também é aplicação prática, né, é que aprendemos que todo cristão, a exemplo de Jesus, deve cumprir suas obrigações sagradas. Isso nós aprendemos. Aprendemos que a diferença entre acreditar no milagre de Jesus e crer na sua pessoa, receber a sua salvação e permanecer na sua palavra. E aprendemos que Jesus sabe o que se passa na mente e no coração de cada uma das pessoas. Pode ter certeza disso. Não tem como esconder. Amém? Então, até o próximo domingo, se Cristo não arrebatar a igreja antes. Pastor Marcos. Eu acho que cabe uma observação prática primeiro do casamento, né, que a gente percebe que quando o evangelho chegou no Brasil, os primeiros missionários ensinaram os crentes a não se envolverem com descrente. Isso foi um mau ensinamento, ao meu ver, que se fez, né? Baseado lá no Salmo 1, né? Mas ali fala de separação de quem está escarnecendo. Escarnecer é uma coisa. Então a gente vê que Jesus não foi num casamento de crente, pelo menos o texto não diz que as pessoas eram crentes. Aí a pergunta é, o crente deve ir num casamento de descrente? Deve, mas ele deve fazer o que lá? Testemunhar. Jesus foi e testemunhou. Outra com relação às festas, né? Eu estou até com uma dificuldade com o meu cunhado, que ele deixou a igreja batista que ele frequentava, porque lá tem festa junina, né?
Jesus na roça, e levam para a igreja aquelas bandeiras, aquelas coisas todas, né? E o debate que teve lá foi o seguinte: o pastor disse, não, isso não tem nada a ver. As festas que a Bíblia fala, e a gente tem que entender que às vezes a gente deixa o descrente se apropriar dos termos e faz com que a gente não conheça os termos. Festa na Bíblia é uma coisa, né? As festas são de tabernáculo, no caso dos judeus, né? Mas festa junina não tem nenhum apoio na Bíblia porque é uma festa pagã. É uma festa que não tem nenhuma conotação bíblica, né? Então, muitas igrejas, inclusive batistas, estão com essa ideia, né? Eu vou colocar isso aqui para atrair os visitantes, os descrentes. Então, os extremos são perigosos, né? O extremo é fazer isso e o outro extremo é não fazer nada, né? Não ter um método, não ter um projeto, não ter uma forma de evangelizar, né? Então, a gente percebe que Jesus, em todos os lugares que ele ia, ele foi à praia também. O crente pode ir na praia? Pode, ele foi à praia. E pegou até Pedro nu lá, né? Você vê quando ele saiu do barco. Mas ele foi fazer o que lá? Ele foi lá resgatar os discípulos, ele foi lá testemunhar, né? Então, o crente ele tem que entender isso, porque, infelizmente, o pentecostalismo ele criou essas ideias que o crente não pode participar de algumas coisas, né? Eu acho que participar é uma coisa. Se você não tem domínio próprio, não vá. E aí você vai escandalizar realmente o evangelho, é outra coisa. Mas a gente percebe que Jesus ele tinha a facilidade, como Paulo tinha, de chegar em lugar que os incrédulos estavam e contagiá-los ao ponto de ter a oportunidade de falar do nome dele, né? Eu sempre bato nessa tecla que o crente não é para ser alienado. O crente não pode se fechar numa bolha, porque essa é a impressão que os crentes têm da gente. Que a gente não se diverte, que a gente não brinca, que a gente é uma pessoa até de outro planeta, né? Mas a gente percebe que, biblicamente, a gente tem que ter propósito. Qual é o meu propósito numa festa de... Eu fui em várias festas de descrentes, eles até me chamavam para pregar nessas festas, tinha a oportunidade de pregar lá, mas eu não bebia como eles bebiam. Quero lembrar que a bebida na Bíblia é diferente, a conotação oriental da ocidental, tem muito crente até que se fundamenta nisso, né? Efésios 5. Não vos embriagueis, não, é porque a gente beber sem se embriagar. Mas ali ele está usando a ideia de direcionamento. O que é uma pessoa direcionada pela bebida e o que é direcionada pelo Espírito Santo. Então, tem crente se fundamentando nisso para fundamentar que ele deve beber, né? Que é um perigo muito grande para o crente. E a conotação de bebida aqui no Ocidente é totalmente diferente do Oriente, né? E eu não estou dizendo que o crente tem que beber, eu estou só dizendo que o crente tem que ter muito cuidado com questão cultural. Se a questão cultural ela não tem fundamento na Bíblia, ela é nociva ao crente. Eu só queria comentar rapidinho os missionários. O irmão começou. Eu estive conversando com 4 missionários esses dias. O pastor Ricardo Borges está com uma